aqueles livros fofos, ou até mesmo personagens que a gente sente vontade de colocar em um potinho? É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Fabi e eu separei 7 livros onde possuem histórias fofas, personagens fofos, aqueles que conquistam realmente o coração e a gente sente vontade de colocar no potinho, sabe? Proteger do mundo e tudo mais. E pra começar essa dica, eu separei um livro que faz muito tempo que eu não falo sobre ele, mas eu gosto bastante, que é 3 Coisas Sobre Você. Apesar de apresentar uma história com uma pequena carga emocional, ainda assim é uma história fofa porque o decorrer dela acaba conquistando imensamente o coração. Aqui conta uma história que 773 dias após a morte de sua mãe, 45 dias após seu pai fugir e se encontrar com uma estranha que conheceu pela internet, 30 dias depois deles se mudarem para a Califórnia e 7 dias para começar o seu primeiro ano no ensino médio. Então a vida da personagem está completamente mudada e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela precisa, claro, que lidar com todas essas emoções e tudo mais. Porém, ela acaba recebendo um e-mail de alguém chamado Alguém Ninguém. Essa é uma pessoa misteriosa, onde ela não sabe quem é, porém, isso acaba instigando a Jessie, que é a personagem principal, e ela começa a trocar e-mail com esse Alguém Ninguém. E no meio dessas trocas, ela acaba desabafando e contando um pouco mais de tudo que ela tem sentido com todo esse turbilhão de coisas acontecendo em sua vida. A história, né, começa a desenrolar até a gente realmente descobrir quem é esse Alguém Ninguém. Então eu posso dizer que 3 Coisas Sobre Você é uma história extremamente fofa, clichê. Claro, apesar de abordar esses assuntos mais delicados, a autora soube como trabalhar perfeitamente eles, não deixando que essa carga emocional tomasse conta de tudo. Porém, a história ficou leve, fofa e que conquistou muito meu coração. Em muitos momentos eu senti vontade sim de colocar a Jessie e esse livro em um potinho. Minha segunda indicação de livros fofos e apaixonantes é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Essa é uma história que acontece no período de 24 horas. Aqui a gente conhece a Hadley, uma personagem que ficou presa no aeroporto de Nova York após perder o seu voo. E é quando o Oliver senta ao seu lado nessa viagem para Londres e eles acabam conversando, trocando informações, só que quando chega lá, cada um segue o seu destino. Porém, vocês sabem que o destino sempre acaba cruzando o caminho das pessoas, né, envolvendo cada uma no momento certo, e exatamente o que vai acontecer com essa história. O que eu mais gosto aqui é que tudo realmente acontece em 24 horas e em Londres, que é uma cidade que eu ainda não conheço, mas sou totalmente apaixonada com histórias que se passam por lá. E eu fiquei totalmente encantada com essa trajetória, porque é uma história fofa, cativante, apaixonante, que é impossível não se encantar com os personagens, não se encantar com toda a trajetória e não sentir vontade de colocar em um potinho, porque, sério, é aquele livro leve, divertido, que conquista muito o coração, sem contar que ele é super rápido de ler. Esse livro de agora é um dos meus favoritos do selo Romances de hoje e talvez assim da vida também, que é A Pequena Livraria dos Sonhos. Aqui a gente conhece a Nina, uma personagem que ela é bookaholic, ela ama os livros, ama trabalhar com literatura e sente que eles podem mudar a vida de qualquer pessoa. E isso eu tenho que concordar e acredito que você que está assistindo esse vídeo também ama livros, concorda com isso. E aí, quando ela encontra um anúncio num jornal sobre uma van, ela tem a brilhante ideia de transformar essa van em uma biblioteca. E é onde a história começa a desenrolar. Então eu já posso dizer que o fato da personagem amar livros já é um ponto que me deixou totalmente envolvida com a trama, me fisgou completamente, e é impossível não se apaixonar por toda a trajetória da Nina e tudo que acontece ao longo de sua vida. O mais legal é que aqui, além disso tudo que eu citei, a gente viaja para a Escócia e a gente realmente se sente parte da Escócia, parte de toda essa trama. A Nina é uma personagem que faz com que a gente se identifique, mas ao longo da trajetória a gente acaba se identificando com outras questões e fica completamente apaixonado. 36 Perguntas que Mudaram o que Eu Sinto por Você é outra história apaixonante, fofíssima. E aqui a gente conhece 2 personagens totalmente opostos e que não se conhecem, mas eles topam participar de um experimento da universidade, onde eles precisam responder algumas perguntas. E nessas perguntas, segredos serão revelados, a vulnerabilidade de ambos será exposta. De certa forma, eles vão criar um vínculo entre eles por conta de algumas coisas em comum que eles vão acabar percebendo que eles são parecidos em muitos aspectos.
fatos. O que eu mais gosto desse livro é que ele foi inspirado em uma pesquisa realmente que foi realizada em 1997, que é chamada de A Geração Experimental da Proximidade Interpessoal. É um nome até um pouco difícil de falar. É um livro que realmente foi inspirado nessa pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente não percebe essa conectividade com a realidade. Os personagens são bem divertidos, são carismáticos, tudo que acontece ao longo da trama a gente dá muita risada e acaba se encantando com a trajetória de ambos e sente vontade de abraçá-los, apertá-los, realmente colocar em um potinho. Essa obra que eu vou citar agora é uma obra que eu realmente não esperava ficar tão encantada como eu fiquei pelo personagem principal. Estou falando de Vejo Você no Espaço. Aqui a gente conhece um personagem, né, o Alex, de 11 anos. A gente já vê toda a inocência daquela criança e como ele é apaixonado pelo universo, pelo mundo e tudo mais. O Alex, ele sempre sonhou viajar para o espaço, né, assim como seu grande super-herói, e é quando ele constrói um foguete para um festival e viaja para o Colorado, no Novo México. Porém, não é só isso. Apesar dele registrar tudo o que acontece no caminho, muitas coisas irão acontecer em sua vida e até mesmo algumas emoções serão expostas. Esse é um livro que, apesar de apresentar algumas características que podem trazer um certo aperto no coração, ainda assim é um personagem que a gente sente vontade de abraçar, de colocar em um potinho, porque Alex tem toda a inocência de uma criança e é impossível não se apaixonar por ele, se apaixonar pelo espaço, assim como ele é tão apaixonado. Então, esse é um livro que também nos dá vontade de nos aventurarmos pelo desconhecido e nos traz esperança de que existem pessoas boas também ao mundo, apesar de tanta coisa ruim acontecendo, ainda existem essas pessoas. Então posso dizer que Vejo Você no Espaço é aquele livro que me conquistou de uma forma única e totalmente especial. Um Presente da Tiffany é um livro que eu li há muito tempo. E eu fiquei totalmente apaixonada porque ele se passa na véspera de Natal e eu amo histórias natalinas. E aqui a gente conhece dois homens que estão em busca de comprar um presente para suas amadas. Gary, ele quer comprar uma pulseira de presente para sua namorada e o Ethan quer comprar um anel de noivado. E aí, a vida deles acaba se cruzando da forma em que as sacolas são trocadas na hora de entregar. E toda a história começa a acontecer, porque quem iria receber o bracelete acaba recebendo um anel, e quem iria receber um anel acaba recebendo o bracelete. Então vocês já podem imaginar tudo que acontece aí nessa trama. Esse é um livro não tão comentado, ao que me parece, mas é um livro que me conquista muito, porque é uma história leve, completamente divertida, e é impossível não se aventurar junto com esses personagens e tudo que acontece na véspera do Natal. Imagina você comprar o presente ser trocado e uma avalanche de coisas acontecerem a partir de então. Então eu posso dizer que é uma história que conquista bastante e que dá vontade de realmente fazer parte da história para vivenciar tudo isso mais de pertinho. E para finalizar essa lista de indicações, é claro que eu trouxe um dos livros que eu li este ano e eu sou totalmente apaixonada, eu amei demais e que valeu todo o hype sim, que é Leitura de Verão. Já fiz um vídeo aqui no canal contando mais sobre essa obra e como foi a minha experiência com a mesma. Sério, é muito apaixonante, porque aqui a gente conhece duas pessoas que são dois escritores. Ele escreve algo mais sobrenatural, ela é escritora de romances. Cada um está passando por seu bloqueio criativo devido a algum acontecimento em sua vida. E é quando eles acabam se isolando do mundo em um lugarzinho lá para tentar escrever o livro. Porém, o bloqueio continua e a vida de ambos acaba se cruzando. E é quando Augustus tem a brilhante ideia deles trocarem o gênero literário. Ele escreve romance e ela escreve suspense. E a história começa a desenrolar a partir de então. O que eu mais gostei nesse livro é que, além de ser uma comédia romântica e ter todo aquele clichê que a gente ama, a autora também abordou alguns assuntos como luto em segundo plano. Então isso foi algo que me conquistou bastante. Mas é quase impossível não amar esses personagens e amar a trajetória de ambos. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, e quando elas são contadas a gente consegue entender um pouco mais sobre cada um. Então eu fiquei totalmente apaixonada por ambos. Eu acho que eu não consigo definir de qual dos personagens eu gostei mais, porque os dois são realmente encantadores. E óbvio, né, gente, é uma leitura extremamente envolvente, cativante, e que vai fazer todo mundo se apaixonar do começo ao fim. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer essas obras que eu sinto vontade de colocar em um potinho. Espero que você tenha ficado com vontade também. Se já leu alguma delas que eu apresentei aqui no vídeo, deixe seu comentário pra gente conversar um pouquinho mais. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!